passar a palavra para você. Obrigado a todos e a todas que construíram este verso. Louvado seja Deus pela vida de todos os pais da nossa igreja e os demais também, né? Essa figura tão importante e que vem sendo tão atacada, né? E nós temos que lutar porque nós fomos chamados, né, para sermos pais nesta geração. Mas vamos lá, eu quero continuar aí a nossa exposição daquele tema aí. Nós estamos no Fala Pastor, homens, mulheres, adultos e crianças, que todo dia, todo domingo, 9h30 da manhã, tem estudado um pouco sobre a palavra de Deus, depois nos dividimos em classe. Caiu o convite para todos que estão acompanhando a gente depois neste texto, nessa exposição aí, vendo esta mensagem. No nome do Senhor Jesus, faça parte dessa caminhada. Amém. Nós temos tratado este assunto, né, como está a sua bateria, olhando para o texto de Isaías 40, versículo 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero hoje fazer uma observação hoje sobre aí duas características, né? Uma característica da águia, né? E em relação a essa característica, vamos ver como é que a galinha, como nós temos falado aí, né? Trata a questão de voar. A galinha não voa, a águia, por sua vez, voa. O texto que nós lemos fala que aqueles que esperam no Senhor vão subir como a águia, né, com asas de águia. E numa outra versão, vai dizer que vai voar, voarão alto com asas, né? Claro que é uma linguagem figurada, como nós muito bem sabemos, mas tem um ensino aí por detrás extremamente precioso que eu quero tratar olhando para este texto, que é a questão da fé que dinamiza a nossa vida. Da fé, e a palavra dinamizar aí vem da ideia do dinamis, do poder, da força, não é? Que nós temos que buscar, né? Ter uma fonte de forças, né? Com força, com energia, para fazer-nos movimentar, né? Caminhar, darmos viver a vida, literalmente falando. E a palavra aí, esperar, antes de mais nada, eu quero tratar com você sobre o vocábulo aí no original. Traz uma ideia de algo que está entrelaçado, algo que está amarrado de tal maneira que, se desamarrar, traz um prejuízo no relacionamento. É a ideia de uma total dependência, está entrelaçado de uma maneira tal que há uma dependência. Eu quero, nesta oportunidade, então, falar, e aí até inverter um pouco a ordem do versículo, mas só por uma questão de desenvolvimento lógico, né? Eu quero trabalhar, então, sobre o que é que este versículo de número 31 nos fala sobre a questão daqueles que esperam, ou seja, daqueles que dependem, daqueles que confiam, daqueles que têm fé, daqueles que se relacionam com o Senhor, né? Desta maneira, né? De esperança, de confiança. E a ideia aí é entrelaçado, ou seja, de uma profunda conexão de confiança ao ponto de declarar e de se conscientizar que depende. Esta é a ideia. Mas os que dependem, os que buscam, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. E aí o versículo vai nos dar a ideia, né, de
no desenvolvimento, no passo a passo aí da vida. Eu quero, então, dizer para você o seguinte. Primeira característica aí que eu quero... o primeiro ponto que eu quero tratar, né, para a gente. O texto, embora esteja no final, eu vou pegar de trás para frente, literalmente falando, vai dizer o seguinte: caminharão. Qual é a ideia do caminhar? Eu quero dizer para você que uma das coisas mais comuns para nós é caminhar. Nós caminhamos, ok? Então, há um estudo que diz que durante a vida uma pessoa chega a caminhar, a andar, em torno de 120 mil quilômetros. Olha só, isso equivale a dar 3 voltas ao redor da própria Terra. O texto vai nos dizer que aqueles que esperam no Senhor lá caminharão e não se fatigarão. E como o caminhar é algo que é normal, que está ligado à questão da normalidade da própria vida, eu quero dizer o seguinte, que nós buscaremos a força em Deus para vivermos as questões normais da vida, para vivermos as questões do nosso dia a dia, para vivermos as questões da nossa caminhada da nossa vida. Nas questões da normalidade da vida, a fé é imprescindível para que a gente não venha se fatigar, para que a gente não venha se cansar das questões que são básicas da vida. Quantas não são as pessoas que talvez estão nos ouvindo e assistindo hoje, que já estão cansados de viver a normalidade, vivendo num constante tédio, que a vida parece que não tem sentido, a vida já está trilhando de uma maneira que a pessoa já está reclamando de tudo e de todas, já não consegue ter mais ânimo para fazer absolutamente nada no que tange as questões normais da vida, do cotidiano da vida. Eu quero dizer para você que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o relacionar-se com Deus de maneira dependente, sabem que nas questões diárias, da normalidade, do dia a dia, eles buscarão a fé para poder executá-las e realizá-las sem se cansar, sem ficar fatigado, sem ficar, como eu poderia dizer lá, né? Angustiado de tal maneira que quer desistir das coisas que são normais da vida. Vale a pena você, então, observar que na caminhada da vida nós precisamos literalmente de fé para dar continuidade, Então, eu quero, nesta oportunidade, pedir para que você, né, busque se relacionar com Deus para realizar as questões do cotidiano. Mas tem gente que não consegue mais, diante da situação que nós estamos vivendo, né? De pressão, ou como podemos dizer, né? Essa ideia de ficar querendo que a gente faça o extraordinário, quando, na verdade, nós não estamos nem conseguindo mais fazer o ordinário. Nós precisamos de fé para fazer o ordinário, para fazer o cotidiano do nosso dia a dia. Então, a fé dinamiza a nossa vida para desenvolvermos as questões básicas do dia a dia. O texto também vai nos dizer que nós encontramos que a fé, aí, aqueles que esperam no Senhor, encontrarão forças para as questões da vida que necessitam de um esforço maior. O texto vai dizer que correrão, olha lá que coisa interessante, né? Correrão e não se cansarão. As questões que existem esforço. Caminhar, você tem que se esforçar, é verdade, para caminhar, né? Mas é algo mais que natural. Agora, correr, você já precisa sair do quadro da normalidade e se esforçaram mais, ok? Então, a fé, ela é imprescindível, né? Esperar no Senhor, se relacionar com Deus, te dará força para enfrentar os grandes desafios da vida. Aquilo que vai gerar mais esforço.
E aqui eu quero, então, tratar com você sobre uma questão importantíssima. Você já ouviu falar, né? Há sempre uma dúvida, um questionamento, né? Quem é que tem sucesso na vida? É o inteligente ou é o esforçado? Aliás, quando você vai fazer preparatórios para cursinhos, você ouve muito sobre isso. Eles trazem estudos que tratam bastante sobre essa questão. É ser inteligente ou ser esforçado? O que é que vale a pena? Quem é que tem sucesso lá na vida? Eu li um livro uma vez, eu até trouxe ele aqui para mostrar para você, né? Fazendo uma propaganda aí gratuita, Israel. Olha aí. Depois mandar lá para os irmãos lá. O título do livro é Fora de Série, né? Que nós poderíamos, que é uma tradução que não ficou muito legal, não se conseguiram achar, né? De outliers, né? Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Esse estudo eu não estou tirando daí, não, tá? Ele usa outros textos bíblicos, né? Aliás, é interessante. Sim. Eu não sei se ele é evangélico, protestante, eu não sei. Eu sei que esse é um livro aí que atua no ambiente aí do corporativo e por aí vai afora, né? E ele usa várias passagens da Bíblia, mas não é um livro do segmento cristão, evangélico, vamos assim dizer, protestante. Mas ele traz uma parte do estudo que fala sobre a regra das 10.000 horas. A regra das 10.000 horas. O que é essa regra das 10.000 horas? Em 1990, um grupo de estudiosos liderados por um deles, por nome de Erickson, que é um psicólogo, eles resolveram fazer um estudo na Academia de Música de Berlim com violinistas, né? E com a ajuda dos professores daquela academia, com a ajuda de professores daquela academia, eles separaram os alunos em três grandes grupos. Aqueles que eram estrelas, ou seja, que por conta da forma como tocavam, da forma como executavam, como, né, desenvolviam ali, eles tinham um potencial imenso de se tornarem celebridades. Um grupo. Outro grupo de bons. Alunos que eram bons, né? que tocavam de uma forma aí boa, vamos assim dizer. E eles separaram, com a ajuda dos professores, aqueles que dificilmente se tornariam profissionais, se tornariam pessoas boas, sabe assim? Profissionais. E eles fizeram uma pergunta para os três e começaram para os três grupos. E a pergunta foi: ao longo da sua carreira, quantas horas você praticou? Todos os violinistas, né, responderam, né? E eles possuíam, num primeiro momento, uma característica básica. Todos os três grupos, né? As pessoas que compunham ali os três grupos começaram a tocar mais ou menos 5 anos de idade. Mais ou menos 5 anos de idade. Nesse período, né, eles treinavam 2 a 3 horas praticando ali por semana. De 2 a 3 horas por semana. Então, pequenos lá, treinavam, né, o violino e tal, e eles, com essa característica aí, a 5 anos de idade, praticavam de 2 a 3 horas. Com 8 anos de idade, começou a se perceber uma diferença. Aqueles que eram mais, vamos dizer assim, que estavam se destacando mais, que depois lá foram classificados como possíveis estrelas, que estavam brilhando literalmente, eles, aos 8 anos, aos 9 anos de idade, já de 3 horas de ensino, por semana de treino, eles se esforçavam treinando 6 horas por semana. Com 12 anos, passaram a se esforçar 8 horas por semana de treino, praticar. Com 14 anos, 16 horas de treinos
por semana. Se esforçavam, se aplicavam, né? E quando tinham 20 anos, que estavam lá na academia para, né, poder, na época que foi feita a pesquisa, eles já estavam treinando 30 horas por semana. E aí, esses que eram os melhores, com 20 anos de idade, fazendo esta dinâmica de treino, de esforço, se esforçando, eles já tinham alcançado 10.000 horas de treinos. Os melhores já tinham alcançado 10.000 horas de treinos, os bons, 8.000, e aqueles que dificilmente se tornariam profissionais, tinham treinado, se esforçado apenas 4.000 horas. Então, um neurologista, por nome de Daniel Levitin, disse o seguinte, que as pesquisas demonstram que 10.000 horas de prática, de esforço, né, é o que é necessário para atingir o grau de destreza, para que você se torne uma pessoa expert, para que você se torne uma pessoa boa em qualquer atividade, porque depois eles foram aplicando em diversos outros profissionais de outros segmentos. Agora você deve estar perguntando, pastor, mas 10.000 horas de treino? Agora, deixa eu só te dar uma dica. 3 horas por dia, disse esse neurologista, né? 3 horas por dia, ou 20 horas por semana de esforço e treinamento durante 10 anos, dá 10.000 horas. Então, note só, nós precisamos entender, né, que se nós queremos vencer nessa vida, nós precisamos ter fé, atrelar, literalmente viver atrelado a Deus, buscar em Deus a força para literalmente nos esforçarmos. Nos esforçarmos. O sucesso não vem meramente para quem é inteligente. Aliás, as pesquisas mostram o contrário. Pessoas, claro, com raras exceções, né? Pessoas que são inteligentes, entre aspas, né, tendem a serem mais preguiçosas, ou então, diante de uma situação de decepção, acabam largando né, o desejo lá de vencer. Tem muita gente, eu tive um professor no seminário, o camarada era doutor em ciências da religião, mestre não sei o quê, formado em pedagogia, teologia, filosofia, e ele falava na sala de aula algo muito interessante. Ele fala, geralmente quem vence não é o inteligente, é o esforçado, porque o esforçado vai atrás, busca, se aplica, e o inteligente, não, eu já estou na boa, estou sossegado, cadê aí, né? Então, eu quero dizer para você que busque, literalmente falando, não é? Se esforçar, correr, se fortalecendo no seu Senhor. Talvez você está aqui hoje pensando, mas não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se aplica, se esforça. Mas, e Deus? Deus vai te dar a força para você poder fazer isso. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Guarda isso. Desculpa aí, né? Deus não tem compromisso com gente que fica com, como diz aquela música, né? Com a boca escancarada, cheia de dente, esperando o quê? Esperando só a morte chegar, né? Porque Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. Corre, caminha e corre. Quando tem momentos na vida que é a normalidade, que você precisa... Tem momentos na vida que você precisa correr. Pastor, eu quero ser a diretora da escola. Louvado seja Deus, vai estudar. Eu quero ser o melhor profissional da minha empresa. Vai se preparar, vai correr, vai atrás. Pastor, eu estou tirando a nota ruim. Vai estudar, vai se aplicar, vai se tornar a melhor, vai ser o camarada que busca no Senhor, literalmente falando, a força para poder vencer. E por fim, né? Se nas questões da normalidade a fé é importante, nas questões que exigem esforço, a fé também é importante,
eu quero dizer, então, que nas questões que são impossíveis, né? Aqueles que esperam no Senhor também buscam as forças. E aí, o que eu quero dizer com impossível aqui? Eu quero dizer aqui com impossível o seguinte, porque, pastor, a Bíblia diz, os que esperam no Senhor, né? Ele está falando de seres humanos. E você já viu algum ser humano voar? Só se for de avião, né? Então, ou quando ele pula de um lugar para o outro e tenta voar, ele se esborracha lá embaixo, né? Aqui, a ideia é voar, a tradução lá que traz a ideia de voar, eu quero dizer aqui, fazer uma conexão para as questões que são impossíveis na vida. Tem coisa que depende de você, você tem que fazer com a graça de Deus, com a força de Deus, é verdade. Tem questões que estão no teu plano, você deve agir conforme deve agir. Mas aquilo que é impossível, aquilo que não está, né, na nossa capacidade de fazer, nós temos que depositar a esperança, a nossa fé nas mãos do nosso bom Deus. Eu me lembro de um texto, para concluir, né, de quando houve uma discussão e Jesus participou lá, e eles estavam falando, né, a respeito do que é impossível, possível. Jesus falou, olha, o que é impossível, né, a ideia ali é mais ou menos essa, porque para Deus não existem impossíveis. Então, aquilo que é impossível para nós, seres humanos, limitados, né, para Deus não há impossível. Por isso que aqueles que esperam no Senhor sabem que a fé é importante nas questões básicas da vida, na normalidade, nas questões que envolvem esforço e nas questões que são impossíveis nós entregamos para Deus. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você possa se esforçar, que você possa realizar as coisas que são básicas também, e que nas questões que não dependem de você, meu querido, entrega nas mãos de Deus, coloca nas mãos do Senhor. E como hoje é o Dia dos Pais, eu quero dizer para os pais, tenha fé, o seu filho, a sua esposa precisa de um homem que sabe caminhar, que sabe se colocar diante das questões que envolvem o esforço, e que diante dos impossíveis, você deve, como pai, confiar no bom Deus. E a exemplo disso, eu quero dizer que a Bíblia fala que Abraão foi o pai da fé. E veja quantas questões na vida ele superou tendo fé em Deus. Que Deus te abençoe. Israel? Amém, amém. Finalizada a exposição, Deus abençoe, pastor, que a